Georges Seurat, o pontilhismo, uma tarde de domingo na ilha da Grande Jatte. Em um belo dia de primavera em Paris, no fim do século XIX, Seurat resolveu produzir sua obra-prima, uma gigantesca tela de mais de 2 metros por 3, em pintura a óleo que foi denominada por ele de uma tarde de domingo na ilha da Grande Jatte. Fruto de muita experimentação, essa pintura de grande proporção se tornou o símbolo maior do pontilhismo. Mais de 100 anos depois, a obra ainda suscita encanto e fascinação em quem a vê. Foi justamente diante dessa obra que o crítico Félix Fénéon expressou pela primeira vez em 1886 o termo neoimpressionismo ou pontilhismo, na sua última exibição impressionista em Paris, reconhecendo Georges Seurat como líder da nova tendência artística. Se a famosa tela compartilha o gosto impressionista pelas pinturas ao ar livre e pela representação da luz e da cor, o resultado obtido indica outra direção. Em lugar do naturalismo e da preocupação com os efeitos momentâneos da luz, próprios dos impressionistas, o quadro de Seurat expõe figuras quase geométricas que aparentam manequins sobre um plano rigorosamente construído. Os intervalos calculados entre uma figura e outra, as sombras formando ângulos retos e a superfície com pinceladas pontilhadas atestam a fidelidade a um programa teórico apoiado nos avanços científicos da época. Convém ainda ressaltar que as grandes dimensões da obra e as poses rígidas das figuras humanas dão um ar monumental a uma cena do cotidiano burguês. A Grande Jatte é uma das ilhotas que se encontra no meio do rio Sena. A atração que Seurat sentia pelo local devia-se primeiramente à sua localização privilegiada, que permitia visualizar de vários ângulos alguns bairros da cidade de Paris. Na época de Seurat, a Grande Jatte era uma área de lazer bastante frequentada por pessoas de diferentes grupos sociais que vinham de Paris em barcos a vapor para passar as tardes de domingo. Antes de pintar a tela, Seurat realizou cerca de 23 esboços e 38 telas preliminares. Durante 6 meses, foi todos os dias à ilha, pintando a paisagem nos dias de menor movimento e as figuras humanas nos fins de semana e feriados. Seurat esboçava ao ar livre, sempre sob o mesmo ponto de vista, e depois, já em seu estúdio, observava pacientemente as cores produzidas pela luz que penetrava sobre os objetos. Os primeiros esboços traziam apenas a paisagem, passando depois para elementos solitários e finalizando com cenas de conjunto. O quadro foi pintado durante 2 anos. No primeiro momento, Seurat realizou a pintura dentro da técnica impressionista. Depois, aplicou uma segunda camada, o pontilhismo. Finalmente, pintava os pontos de cor minuciosamente, um ao lado do outro. Assim, ao contemplar a obra de uma certa distância, o observador poderia presenciar o fenômeno óptico da fusão cromática. A única figura que não está coberta de pontos é a menina de branco no centro, e também é essa única personagem da obra a olhar diretamente para o observador. O branco parece resplandecer no centro da tela. Seurat não misturava as cores na paleta, mas pretendia que o olho de quem as visse fizesse a mistura e resultasse na cor idealizada pelo artista. As cores puras eram colocadas lado a lado na tela. A cor é levada à tela por pequenos toques aplicados sobre a tela de forma paralela ou perpendicular. Daí que surgiu esse nome de termo pontilhista. A técnica utilizada por Seurat baseou-se nos estudos de cientistas da sua época, que haviam descoberto sobre o funcionamento do olho humano para formar as imagens através da retina. Aliando esses conhecimentos ao estudo das cores e sobre as possíveis adições entre elas, deu início a uma nova forma de pintura. A técnica pontilhista é uma consequência das experimentações que foram realizadas pelos impressionistas anos antes. Como é o caso
de Monet, quando ele passou a pintar sistematicamente a mesma igreja para mostrar as modificações trazidas pela luz incidindo sobre um objeto. Nessa fase das séries de Monet, tem-se início uma nova renovação dentro do impressionismo que vai influenciar esses artistas que vão ser os pontilhistas. No quadro da Granjate, encontramos na obra 48 pessoas, 8 barcos, 3 cães e um macaco. Destacam-se algumas figuras, como a jovem com sombrinha, figura imponente que traz um macaco preso por sua coleira. Era comum pessoas abastadas possuírem macacos como animais de estimação, mas não levá-los a passear em locais públicos. Mistérios acercam quem observa a obra. Há várias situações de imagens simbólicas que representam algo além do que está na imagem. Como é o caso de que uma jovem dama burguesa com a sombrinha, como acabamos de falar, será que ela realmente saiu para andar com seu macaco? E ao fundo, a mulher estaria realmente pescando? A atração que Seurat sentia pelo local se devia primeiramente por essa localização e por toda a representação também do local, que era a moda da época, e também ponto de encontro de toda a sociedade parisiense que aproveitava para horas de diversão e folga. O macaco sempre foi um animal de interesse para Seurat, estando presente em alguns dos seus desenhos preparatórios da obra. Tal como Andrian e Leonardo da Vinci, Seurat também recorreu à técnica da simetria dinâmica, usando retângulos de ouro nas suas pinturas, técnica herdada do Renascimento. As cores não são representadas diretamente, elas nascem da justaposição de tons calculados em função de seus efeitos ópticos. O olho recompõe à distância o conjunto de pontos e traços minúsculos aplicados sobre a tela. O pintor executa a pintura no seu ateliê, de modo sistemático e científico, muito diferente dos impressionistas que pintavam diretamente no local. Foi através dessa nova técnica pictórica de fundamentação científica que se realizou literalmente a experimentação do que hoje utilizamos diariamente nas imagens digitais e gráficas. Ou seja, ela possibilitou a percepção visual de uma infinidade de tonalidades de cores a partir das cores primárias básicas e o preto. Quanto mais pontos, mais nítida é a percepção da nossa imagem atual. Da mesma forma que o experimento de Seurat, as cores não são representadas diretamente, elas nascem da justaposição de tons calculados em função de seus efeitos ópticos. Para fazer o nosso trabalho do Seurat, nós vamos precisar de uma folha branca, uma folha preta ou então alguma outra folha que você tenha para fazer um visor assim, no formato da folha. E a observação da imagem do quadro da Granjate, que nós vamos ver, né? Do quadro que a gente vai estar trabalhando. E o material que você escolher. O lápis é borracha, que é necessário, mas ou lápis de cor, ou aquarela, ou a canetinha. Vou mostrar o exemplo nas 3 modalidades para a gente selecionar qual o processo que você acha mais legal, o que você pode fazer. Primeiro de tudo, eu vou pegar a minha folha preta e vou traçar mais ou menos o formato de um retângulo. Vou traçar esse retângulo que vai selecionar, ele vai ser útil para mim para selecionar um espaço. Eu já tinha feito um aqui, ó, mais ou menos uns 6 centímetros por 10, tá? Para equivaler mais ou menos o tamanho retangular da nossa folha, ok?
Depois que eu recortei o meu papel assim, eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar a minha folha, o meu quadro, e vou pensar, você pode ver até na projeção da sala, você utilizar o seu visor, né, para selecionar uma parte do quadro que você acha mais legal, tá? Pode ser o cachorro, o macaco, você pode fazer também assim no sentido horizontal, tá? Não precisa necessariamente ser vertical, tá? Eu vou fazer alguns exemplos no vertical e no horizontal para vocês verem como que a gente pode trabalhar. Eu posso fazer com o visor assim, né? Ou posso fazer com o visor assim. Vamos lá? Então, primeiro de tudo, vou fazer de conta aqui que eu vou selecionar, deixa eu ver, essa parte aqui do barco, tá? Selecionei, como eu já tinha, vou fazer assim em pé. Vou fazer em pé essa moça, aqui pescando, o barco e esse barquinho aqui a vapor passando. Então vamos lá. Eu selecionei essa parte. Então aí eu vou fazer o seguinte. Na minha folha eu vou traçar um retângulo. Definindo aqui o espaço que eu vou trabalhar, tá? E aí eu vou representar essa forma aqui que eu quero, que eu selecionei. Então eu selecionei essa área, tá? Então eu vou selecionar da seguinte forma. Eu vou pegar e vou pegar as referências. Para eu saber como representar isso daqui dentro desse espaço, eu vou pegar linhas, né, que são mais predominantes e vou pegar como referência para depois fazer o todo. Então a primeira coisa que eu tenho como referência são aquelas linhas aqui. Vai ter uma parte, vai ter uma outra linha aqui e eu tenho uma outra linha aqui assim. Aí eu vou colocar o barco. E aí eu fiz o meu desenho. Agora eu vou procurar na hora da pintura fazer como o serrar, fazer com pinceladas bem curtinhas, né? A primeira etapa eu vou fazer com a aquarela. Para fazer a pintura da água, eu tenho tons mais claros e mais escuros de azul. Para eu diferenciá-los, é só eu pintar alguns com mais pigmento, ou seja, mais tinta, né, no pincel, e outros com um pouquinho mais de água. E aí eu vou preenchendo, ó, vou passando essas pinceladas. Posso, inclusive, depois que tiver seco, ó, pintar entre uma e outra, para não ficar o espaço totalmente branco, deixando ficar a marca do pincel.
fazer da canetinha, eu separei essa área daqui, ó, que tem aquela moça, né, que tá até com um macaco na coleira, mas que aparece somente a parte superior, onde tem ela, o casal, né, o homem aqui que tá com ela, e um outro casal lá atrás, nessa cena, e umas árvores, né, que estão aparecendo aqui. Então é mais ou menos esse espaço. Eu já desenhei para a gente adiantar aqui, e eu vou fazer como fosse com a canetinha, né? Então, como que a gente vai fazer? O procedimento vai ser o mesmo da pincelada. A gente vai procurar fazer, ó, traços. Eu vou pegar aqui, começar pelo verde. Pegar um verde claro. Tem essa parte aqui, ó. Vou procurar fazer tracinhos. Que o Seurat, ele não necessariamente fazia pontilhismo, que se fala, mas não necessariamente precisa ser pontos. Você pode, ele usava pinceladas para um sentido e para o outro, formando ele fazia pinceladas em vários sentidos e ia para cá, para lá, e ia preenchendo os espaços, tá? Então vamos ver esse procedimento, como é que pode ser, como que a gente pode utilizar. Aqui também vai ser verde. Para fazer com lápis de cor, eu selecionei uma parte central do quadro, que é onde aparece a menina de vestido branco com a moça de guarda-chuva ao lado.
Então, a gente pode fazer também com lápis de cor, lembrando que na hora que você for pintar, assim como o Serra fazia, ele fazia a marcação da pincelada desses pequenos tracinhos que seriam pontos, né? Foram denominados de pontos, né? Ele faz sempre procurando colocar esses tracinhos assim no sentido da, por exemplo, no caso aqui desse vestido, ele tem um sentido mais vertical, então ele vai fazer os pontinhos mais nesse sentido. A grama ele já faz assim. No caso do guarda-chuva, ele vai fazer as pinceladas de forma que vão ficar marcadas o formato, né, que é curvo aqui do guarda-chuva. Então as pinceladas, elas também vão ficar marcadas nesse sentido. Elas vão vir nesse sentido para ainda dar mais a ideia do volume e do movimento. Por isso que era importante para o Serra a percepção da luz. Ele ia no lugar para visualizar, para perceber as áreas de sombra, para marcar as áreas e inclusive ver a cor, como ele poderia representar. Agora é com vocês. Vocês podem escolher ou fazer com lápis de cor, ou com a canetinha, ou com a aquarela, né? Aqui no caso da aquarela.